Bom dia, quarta-feira, dia 14 de agosto, é aquele dia com muito movimento no céu. Hoje é o dia mais movimentado em termos de aspectos. E também o dia da conjunção entre Marte e Júpiter no signo de Gêmeos, bem agitada. Mas vamos acompanhando aqui ao longo das horas como as coisas vão se desenrolar. Bom, vocês lembram que ontem, na terça, depois que a Lua passou da quadratura com Mercúrio, que foi bem ali no meio da manhã, ela já começou a ampliar a influência de uma quadratura a Vênus. Então, à noite, principalmente, e à madrugada, até as 4h33, quando foi perfeita a quadratura, foram mais prejudicadas, aí com principalmente os assuntos relativos à harmonia das coisas, dinheiro também, né, dos desejos, sentimentos, né, o lado mais romântico das coisas, bem prejudicada. Agora, gente, o próximo momento é exatamente a conjunção entre Marte e Júpiter. Ela fica forte ao longo do dia todo porque esses astros não se movimentam tão rapidamente. Mas o momento perfeito da conjunção grau e minuto será às 12h21. E depois disso, a Lua vai chegar à oposição a Júpiter, porque a Lua está transitando de Sagitário. Essa quarta tem uma configuração mutável totalmente, e os mutáveis geram movimento intermitente, né? Tem uma configuração instável, e isso já vai precisar aí de atenção da tua parte nas suas iniciativas, porque se um lado, Marte junto de Júpiter empolga um pouquinho mais, né, para o movimento, ele incentiva um pouco mais o risco. Por outro lado, a gente tem configurações da Lua que vai passando sequencialmente aqui por aspectos difíceis, então já é legal manter atenção. Se você tem planos, até pode se sentir um pouco mais encorajado, mas mantenha atenção para não desviar aí dos seus planos. E se você não tem, eu recomendo ter um pouquinho de atenção. Essa conjunção entre Marte e Júpiter não tem Marte forte, nem Júpiter forte, mas é uma configuração que acentua demais o calor que representa essa empolgação para o movimento, né? E aí isso vai te empolgar um pouquinho mais, mas os mutáveis, eles não são firmes. Sem planos, você pode ter muita dificuldade em atingir objetivos, vai desviando muito, né? Essa é uma qualidade forte aqui da umidade presente nessa configuração e dos mutáveis também, né? Que estão bem presentes aqui, né? 14h35 é o momento que a Lua vai chegar à oposição com Júpiter. E, bom, gente, aqui a gente até tem uma recepção para Júpiter, a Lua tá no domicílio de Júpiter, mas é o calor quem fica mais presente, né, nesse momento, e vai incentivando novamente um olhar assim de oportunidades, de esperança. Só que, gente, é uma oposição, tem que ter atenção. A Lua vai ter em seguida outra oposição agora com Marte, né? Então a gente tem conjunção Marte-Júpiter, Lua oposição a Júpiter, Lua oposição a Marte, depois Lua quadratura Saturno ainda, gente, lá no meio da tarde. Vai ser às 16h38 a quadratura entre Lua e Saturno, e às 14h40 a oposição entre Lua e Marte. E a gente vai pegar, então, esse meio do dia, né, amanhã, na verdade, né, e até a metade ali da tarde, 16h38, com esse perfil de muita instabilidade. Ao mesmo tempo em que incentiva a tomada de iniciativa, empolga, cria um campo, assim, que tem um perfil de aproveitamento de oportunidades, a gente tem que levar em consideração que todos os aspectos são desafiadores, são oposições. E isso representa risco excessivo. Por isso, a quarta é um dia que requer atenção nas iniciativas, porque ele não tem um perfil, principalmente até o meio da tarde, não tem um perfil mal-humorado. Ao contrário, ele deixa tão bem-humorado que às vezes a confiança cede, né? E que eu penso que é um momento aí para você manter super atenção, tá? Bom, ali às 16h38, desculpa, quando a Lua chega à quadratura com Saturno, muda um pouco o clima, ele vai sair um pouco desse otimismo mais exagerado e já cai num campo um pouquinho mais reservado, tá? Que pode instigar um pouco do pessimismo. Por isso, gente, essa quarta-feira, com tanto movimento seguido e de aspectos desafiadores, requer bastante atenção nos passos que você der. Cumpra a rotina, tá? Não desvie muito. E também, assim, se surgirem algumas oportunidades na sua vida em qualquer assunto, analise, não deixe que a empolgação, a confiança ou essa mistura com o clima do ambiente façam com que você se arrisque muito e possa ter prejuízos ou dar um passo em falso, tá, gente? Porque aqui a gente tem
uma configuração de otimismo excessivo e de empolgação excessiva também. Depois da quadratura entre Lua e Saturno, aí a gente tem Mercúrio voltando para Leão, no movimento retrógrado, às 21h15, tá? Então, também para comunicação, isso muda, altera um pouquinho o quadro comunicação, os instrumentos, a qualidade das coisas, o processo racional, tudo isso se altera, vai para um campo um pouco mais nervoso. Mercúrio em Virgem tem dupla dignidade, é domicílio e exaltação, então apesar dele estar retrógrado, ele estava num campo legal, só que mudando para Leão ele fica peregrino e retrógrado. Então todos esses temas de Mercúrio vão sofrer com empolgação também, tá? Então tem que ter cuidado, porque geralmente quando o Mercúrio está em Leão nessas condições de debilidade, ele deixa a postura com a voz excessiva também, né? Excessivamente dominante. E, bom, gente, quarta-feira é o dia mais instável da semana e que requer atenção. Se você seguir seus planos, não vai sentir mau humor, porque não é uma configuração chata, pelo menos até ali às 16h38, né, antes da quadratura entre Lua e Saturno. Inclusive, a quadratura da Lua e Saturno, ela instiga também muito essa coisinha certinha, assim, sabe? Ser muito corretinho também. É um dia instável, né? Toda vez que a gente tem esse excesso de configuração mutável, leva bastante instabilidade, intermitência, um burburinho excessivo, uma empolgação excessiva com as coisas. E é isso, gente. Como eu já tinha falado lá nas reflexões semanais, né? Quarta é o dia, mas a gente vai ter ainda um outro dia chato também, que é a sexta-feira, que é quando Marte vai chegar à quadratura com Saturno, né? Bom, gente, depois que o Mercúrio ingressar em Leão, na madrugada da quinta-feira, 1h57, a Lua vai chegar a um trígono com o Sol em Leão, então vai melhorar o clima. A gente vai acordar amanhã, na quinta-feira, com um clima mais favorável, otimista, e aí sim com um perfil mais motivado, porque aí é um trígono do fogo, o Sol tá bem forte em Leão no domicílio dele, então a virada já de quarta para quinta melhora bem o quadro, tá? Então evitem quarta aí para os inícios, e na verdade assim, se você já iniciou alguma atividade, é só manter o passo firme, não desviar muito, não se envolver demais com as coisas do entorno, tá bom? Então uma ótima quarta aí para vocês, até amanhã.